Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 11/12 de 2020, meio-dia e 18. Desejo um excelente pregão, um ótimo final de semana a todos aqueles que me ouvem. Eu agradeço o seu carinho, amizade, apoio, críticas construtivas. E tudo isso faz o nosso trabalho melhorar e ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Ok? Eu vou começar os trabalhos de hoje falando sobre uma fábula aqui para vocês. Entendedores entenderão, né? Essa fábula eu já até trouxe lá no Instagram, que diz o seguinte. É uma parábola, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para falar sobre ela para vocês, ó. O escorpião e o sapo é uma fábula sobre um escorpião que pede a um sapo que o leve através de um rio. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta que se picar o sapo iria afundar e o escorpião iria se afogar. Daí o sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas no meio do caminho o escorpião acaba por ferroar o sapo, condenando ambos à morte. Quando perguntado pelo sapo por que havia lhe picado, o escorpião responde que esta é a sua natureza e que nada poderia ser feito para mudar o destino. Então tem aqui o sapo, né, passeando com o escorpião. Olha que imagem bonita aqui, ó. Né? Então é uma imagem para a galera. Eu vou tentar trazer algumas imagens do dia. Os dois atravessando, o escorpião pica o sapo, que está carregando ele durante a travessia, dizendo que é a sua natureza. Né? Será que tem alguma coisa a ver com, por exemplo, comentários do YouTube aqui? Vamos começar por aqui, para a gente fazer os nossos estudos de hoje. Então, muitas vezes a pessoa expressa a sua natureza. Então, ontem, tem todos os estudos que nós fizemos aqui, pedidos nacionais e internacionais, canal no Telegram, Instagram, Facebook, cenário. E eu vou, como eu comentei, seguir aqui, eu vou respondendo, iniciando os trabalhos desta forma. Então tem o Domênico Arani aqui, ele perguntou se eu já estopei a operação. Queremos ver a boleta quando perde também, não só quando ganha. Estopa logo que vai para o topo histórico. Você está torcendo para isso, né, Domênico? Então quando você começar a se preocupar mais com as suas operações do que com as minhas, talvez você tenha sucesso na bolsa. Você nem sabe se eu estou comprado, vendido, em que eu estou. Então essa aqui é a grande realidade, mas eu não apaguei não. Aí o Ricardo Vilela, inclusive, ele falou que ele está comprado, né? Falou que ele concorda plenamente que o mercado é TH, ele escreveu lá embaixo que vai para a lua, maravilha. Aí o Domênico falou que vai romper o topo histórico porque tem os estímulos econômicos, juros negativos e o fim da Covid vão sepultar os vendidos. Os dias de estopeiras dos vendidos serão violentos, né? Então, por exemplo, eu estou nesse negócio há 18 anos, né? Existe, muitas vezes, uma ideia dos investidores, eles operam com essa mentalidade, ele quer acabar com quem está na ponta contrária dele. Né? Ele quer, por exemplo, que esse cara fique negativo na corretora, que ele quebre, que a família dele fique sem recursos, que ele fique fora do mercado. A preocupação dos investidores não é operar bem, né? Ele pensa na ponta contrária, ele quer quebrar o cara, estopar, sepultar, violência. Essa é a mentalidade de boa parte dos investidores, pessoas físicas, que a gente tem aqui no Brasil. Aí, por exemplo, a Miriam fala algo que eu concordo. Não precisa disso, amigo, não se preocupe com as operações dos outros. É exatamente isso. Se preocupe com a sua. O mercado vai descer, muitas vezes o camarada desse não está nem posicionado. Acredito que você será estopado. Estamos na euforia. Já estudou isso? E eu falava sobre o assunto aqui no informe cenário que eu mandei mais cedo. Só que por que tem alunos com esse tipo de mentalidade? Porque a maior parte dos professores tem essa mentalidade do conflito, de agressividade, de violência em relação aos seus pares. Por exemplo, eles têm inveja do cara do Porsche azul porque o cara é rico, é jovem, é bem sucedido. Eles começam a atacar esse cara e aí ele só cresce. Por quê? Porque as redes sociais dão engajamento e aí o camarada vai lá, vê que tem um trabalho bem feito, independente do conteúdo que eu não conheço, e essa pessoa cresce, né?
Então, por exemplo, hoje eu estava comentando que tem um sentimento assim no mercado, essa semana aqui no mercado doméstico, só que, por exemplo, a Ibovespa está subindo 0,75 na semana. Quando eu estava, por exemplo, quando eu estava compondo o cenário, estava subindo 0,4. Né? Então não tem uma alta de 10% na semana. Você pega, por exemplo, aqui o S&P, na semana está caindo 1,19. O Dow Jones, na semana, ele está caindo 0,89. O índice Nasdaq, na semana, está caindo 0,77. Reino Unido, no semanal, está subindo 0,23. Não tem uma alta de 10%, já teve. Ó, o índice DAX na semana caiu 1,015. A Bolsa da França está caindo 1,59. Eurostock 50 está caindo 0,81. Na China, por exemplo, ó, caindo 2,83 na semana. Então tem um sentimento assim no mercado que eu não tenho uma alta de 10% na semana, está praticamente de lado. Né? Então é isso. Mas eu deixei aqui para a gente poder debater. Aí eu vou chegar aqui na do Caio. Aqui o Massá Rocaboy. Mestre, o Ibov está barato em dólar para os estrangeiros? Poderia nos privilegiar com a visão de água em BBS3? Obrigado pelas palavras, pelo apoio. O Boy está com a gente já há muito tempo. Olha, falando sobre Ibovespa em dólares, Boy, a gente tem duas formas de ver aqui. Primeiro, o Ibov em dólares mesmo, que eu olho aqui no TradingView, está bem longe do TH. Ou sendo mais preciso, ainda está longe da máxima que a gente viu no final do ano passado. Né? Será que está barato? Isso é relativo. Né? Aqui fez um baita de um pivô. Não tem sinal de topo, isso é fato. Se a gente observar o diário aqui, talvez hoje tenha algum sinalzinho, mas por enquanto não. Né? Então essa que é a visão. Mas ainda está bem longe do que fez na virada do ano. Então, né? E uma das formas, que aí ela é mais real da gente ver se o Ibovespa em dólares está barato, seria o EWZ, né? Que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Que ela é inversamente proporcional ao dólar. Então, como o dólar está em queda, o EWZ ainda está longe aqui da máxima que ele bateu na virada do ano. E, por exemplo, você pega o semanal, está subindo 2,49. É inversamente proporcional ao dólar. Porque é uma ETF brasileira negociada lá fora. Eu tomaria como base o 36,88. Seria, para mim, um ponto de stop inteligente, na minha opinião. Caro professor, uma virada do Trump nas eleições poderia ser o gatilho para uma correção mais forte? O Lee perguntando. Olha, Lee, essa pergunta algumas pessoas do meu grupo me fizeram. Naturalmente sim, mas eu acho bem difícil. Mas seria, mas eu acho difícil. Aqui o Zé Roberto Ferreira falou da Petrobras, né? Se fechar abaixo eu não manteria. Aí o Rafael colocou aqui, eu acho que eu errei o número aqui, né, Zé Roberto? Vamos aqui ao gráfico da Petrobras, Petro 4. Vamos lá. Isso, eu errei o número. O ponto aqui é o 27,79. Porque como ele é o topo anterior, uma vez com o mercado abaixo dele, por exemplo, ontem fechou 27,82. Então, teoricamente, teria sentido manter essa compra, né? Agora, abaixo desse patamar, eu não manteria. Parece que nós temos aqui uma LTA que, uma vez perdida, ela traria uma correção talvez aos R$25, mas ainda tem um longo caminho, mas é desta forma que eu vejo. Eu acho que é o momento de administrar as posições. Roberto Pimentel, nosso amigo já há muito tempo. Boa noite, Wagner, muito obrigado pelas análises. Maravilha, obrigado pela sua presença. E o Sérgio Goulart
perguntando se tem chance do IN buscar 118. Sérgio e o Helder Gant, parabéns pelas análises. Obrigado. Sérgio, o mercado ele sempre pode fazer uma série de movimentos. Chance sempre tem. É comum, estudando o gráfico do Ibov aqui, deixa eu só ver um softwarezinho meu que está aberto aqui, que ele fechou. Eu fico acompanhando uma série de coisas durante a gravação. Pode, tudo é possível, né? A gente tem aqui já a proximidade do 119,593 e tal, então 118 seria algo no meio do caminho. Pode, né? Tem uma tendência de alta, a tendência é essa, né? Só que eu acho que tem vários drivers negativos que não estão embutidos no preço e eu tomaria como base nesse momento o 114,530, que é esse topinho anterior que gerou a correção praticamente no tempo que nós vimos, né? Então abaixo dele eu acho que poderia começar um movimento corretivo, mas aí é aquela velha história que eu falo, tem que começar. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Mangaratiba, foi no final do ano, faz tempo isso já. Ó, aqui o gráfico está errado no cartezinho, depois eu vou conversar com o pessoal, mas dá para ver o 114,530. Então eu lembro que eu estava em Mangaratiba, a gente tinha vindo de um histórico muito bom nas operações, aquela coisa toda, ganhando. A gente entrou numa venda e começou a andar um pouco contra nós, uma fração daquilo que a gente tinha ganho, uma situação parecida com o momento atual. E eu falava para o pessoal, tem vários drivers negativos que não estão embutidos no preço, tem que começar. Quando começou, desceu e desceu muito. Então é isso. Né? O Web perguntou se eu posso ver a BDR da Amazon no semanal. Vamos ver qual que é essa BDR aqui. Então eu vou colocar aqui, eu vou procurar o código da Amazon BDR. Posso sim. Tudo que eu puder fazer que esteja ao alcance que seja para o benefício dos investidores será feito. Então vamos lá. AMZO 34. Tem o lance do dólar. É isso que eu falo para vocês, pessoal. Operar uma BDR, tudo bem, se o seu dinheiro está lá fora, eu concordo com você que se você fechou câmbio e o dinheiro foi para o exterior, se o dólar cair, você perde dinheiro. Mas como o dólar está em queda, o ativo cai também. Está numa região de suporte, ó. 99,67, 99,64, 99,72. Está exatamente aqui. Para quem compra, o stop está claro abaixo dessa região. Pode ser interessante. Você estaria fazendo uma compra no suporte, teria argumentação técnica. Ok? Aí o Jason comentando, valeu demais, professor, aprendi muito com a sua metodologia, comprei livros e e-books e fiz o máximo e continuo na busca de me aprimorar, com muita humildade junto disso tudo. A humildade precede sempre a vitória, Jason, e a arrogância e prepotência precede a queda. Ainda quero um dia estar pelo menos próximo da sua brilhante capacidade, que Deus continue te abençoando muito e cada vez com mais sucesso em sua carreira. Sou muito grato, um grande e sincero abraço e até o próximo vídeo. Agradeço muitíssimo as palavras, fico motivado, são palavras edificantes, eu preciso trabalhar e estudar muito para honrar alunos aí maravilhosos como você. Aí o pobrinho trader tem que acreditar na sua tese, vendido aqui desde os 105, preço médio agora em 109,800. Se você está com o preço médio 109,800, pobrinho trader, logo logo você vai estar no lucro, na minha opinião. É questão de tempo. Aí tem algumas respostas aqui da galera, né? Aí ele respondeu para o Domênico, ele agradece a preocupação, mas vamos seguir cada um com seu respectivo plano. Meu delta está levemente negativo, deixa levarem isso para onde quiserem. A Vargas está no desafio e está apreensiva. Bolsa não é só vitórias, na verdade tem os momentos turbulentos também, eu sempre falei isso. Aí o Domênico, ninguém quer errar ou aceitar um stop, ele odeia, mas tem que pensar no futuro, não perder tudo para as próximas operações. Tá correto esse raciocínio.
e de perder pouco também. Agora em porcentagem complicado, que depende de volatilidade e vários fatores. Aí o Caqueiro Music, pelo Delta Star você está vendido em puts e índice, operação neutralizada. Perfeito. Aí tem aqui o Chupine Records pedindo o DI. Então vamos lá, o DI faz parte dos nossos estudos diários, o DI 1F25. O DI, para quem não sabe, eu operei juros em parceria com um banco há muitos anos atrás. Fui muito bem. E o que eu ganhei na época foi o banco chegar para mim e falar que ia fechar as operações. E desfazer a parceria porque era uma regra de um banco que estava acima dele. Em uma outra casa eu criei toda a parte educacional, iniciei, dei o start, a ideia, aí o negócio cresceu. Aí os caras me deram de presente me tirar do ar. Aí aqui esse ano eu fiz 3 desafios. Os 3 somados devem dar mais de 30 mil pontos. Aí o mercado, se você contar o giro e o gráfico perpétuo que eu uso, né, que emenda o vencimento no outro, o mercado está uns 6% acima do desafio. Aí o pessoal vem e me detona. Então acho que eu tenho algumas coisas para resgatar aqui na Terra. Mas a gente continua firme. Não tem problema. Eu continuo trabalhando forte e tem muito aluno que a maioria apoia o nosso trabalho. Mas é curioso, eu tenho uma história complexa no mercado. Eu fui o maior palestrante da história da Expo Money, fiz 100 palestras no evento. Aí chegou um momento que eu queria não ir em todas as cidades, pedi sim algumas condições diferenciadas que eu achei que eu merecia. Aí o que eles me responderam foi me dar uma placa. Aí eu tenho a placa até hoje aqui. Aí eu peguei, como eu tenho dignidade e vergonha na cara, eu saí do evento. Então eu tenho uma história, no mínimo, curiosa, daria um bom livro, assim. Mas não tem problema, às vezes você tem que resgatar algumas coisas, às vezes você tem que fazer as coisas sem esperar reconhecimento, mas é no mínimo curioso. Tem outras histórias aqui que um dia eu conto também a minha trajetória no mercado. Tinha gente lá nessa casa que não tinha dinheiro nem para comprar uma camisa e tomar um chopp por uma ideia que eu tive. Hoje em dia tá muito bem. E se de repente eu chamar o camarada para fazer uma live, é capaz dele negar. Algumas pessoas. Homens e senhoritas também. Mas não tem problema, a minha parte foi feita e a minha consciência está tranquila. E muito tranquila, né? Então, a minha trajetória na bolsa ela é curiosa. Ela é curiosa. Qualquer dia eu vou contando, eu faço um storytelling aqui para vocês. Juros. Neste momento, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. A gente teve um forte movimento vendedor que nós adiantamos aqui pelo rompimento falso do 6,980. Aí desabou. E agora foi fora da banda, tá dentro da banda, acionando não, desenhando um martelo. Eu acho que é uma situação que favorece a compra. É a minha visão. Então daí você consegue operar também, tem boa liquidez. Se eu não subir aqui, eu vou esquecer. Então eu falei da BBAS, aí eu vou falar da Log N3, que o Caio pediu. É legal nessa dinâmica da gente fazer conforme os queridos alunos fazem os pedidos aqui. Eu acho que, sendo sincero, assim, de cada 20 alunos, talvez um não goste de mim. Mas por quê? O camarada quer que eu fique respondendo e-mail dele o dia inteiro, às vezes para falar mal de outras pessoas. Ele quer que eu faça coisas que eu não posso fazer, porque eu sou um investidor que compartilha as opiniões. Ele quer fazer curso de graça. Ele quer atormentar a minha equipe. Então, assim, de cada 20 vai ter um que não gosta, talvez menos. Talvez de cada 30 ou 35 teria um aí que não gosta. Né? Então, faz parte da vida. É até uma porcentagem boa. Tem cara que é reeleito aí com... Às vezes ele vai para um segundo turno aí com a metade só mais um pouquinho dos votos, a outra metade não gosta dele. Se eu tenho mais de 90% que gostam, respeitam e apreciam o meu trabalho, tá tudo bem. Log N3. Se a gente tivesse, por exemplo, num momento, para vocês terem uma ideia de como é aquele lance do time, né? Que eu sempre falo. Se, por exemplo, o Ibov tivesse montando um fundo nesse momento. Então o Ibov está lá montando um fundo. Eu provavelmente, né, só que ele está no topo, falaria que isso daqui pode ser até uma leitura, não é um mastro-bandeira, é desproporcional, o mergulho foi muito intenso, mas seria uma situação de compra
Porque está tendo uma aproximação do topo anterior, a 16,54. Né? Porém, entretanto, todavia, está no momento que o mercado deve começar a corrigir. Então eu penso que esse ponto vai ser testado e ele é o que vai dividir homens dos meninos aqui. O que eu acho que vai acontecer pelo momento do mercado, né? Eu penso que vai ter um provável teste da média de 21 e dessa LTA e que ela vai decidir o rumo do ativo, juntamente com a LTA. Aí tem Fras-le, VEG e Enalta. Fras-le, VEG e Enalta. Ou como diria o poeta, né, que quando eu brinco a forma correta seria Fras-le. Uma vez eu fiz um baita de um trade nesse ativo, faz tempo. Fiz porque tinha um padrão gráfico raro, eu não lembro se era alargamento, eu não lembro direito. Ó, aqui foi um oco que não foi... Na verdade ele foi acionado, se você for ver aqui. Isso que eu vou apagar que não faz sentido mantê-lo. Uma empresa com tendência primária, secundária e terciária de alta, fica muito tempo de lado e depois explode. Quem diria, no ativo que iria de 3 quase para 9 aí no auge da crise. Essas small caps de baixa liquidez são apostas interessantes em momentos de estresse. Nós temos dois gaps. Talvez aqui um gap de fuga, né? Divide volume forte que foi negociado depois. Seria esse um gap de medida? Talvez não, talvez de exaustão. Quando você vê vários candles de topo, né, ó, Shooting Star, aí tem um... Não é enforcado porque não está aqui em cima, mas tem a mesma dinâmica, um spinning top. É uma provável distribuição. Aparentemente temos um topo duplo com eixo em 8,37 com potencial de trazer o preço a 7,50. Aí tem a Fras-le, Enalta e VEG. A Enalta é um ativo com boa liquidez, fundamentos controversos, porém um ativo que tem uma boa volatilidade histórica, 2,93, costuma trazer movimentos importantes. Típica correção até média móvel de 21 períodos. Na LTA também. Então quem fez, por exemplo, uma compra aqui fez correto, porque rompeu falsamente a média de 21 LTA e deixou um arame e agora vem subindo. O que eu faria se eu tivesse o ativo? Colocaria na tela um gráfico de 30 minutos e procuraria aqui um ponto de apoio, um ponto de referência para o preço. Então você pega aqui, por exemplo, um gráfico de 30 minutos, aparentemente vai romper o 11,17. Se não romper, você perceber que ela volta lá para 11,10, por exemplo, eu venderia. E se romper o 11,17 trabalhar acima disso, você pode colocar o stop uns 2, 3 centavos abaixo, é o que eu faria para não devolver lucro. E aí tem a VEG. Eu até falei do ativo, acho que nos últimos programas. A VEG, ela perdeu o encanto aqui quando acionou esse triângulo. O alvo era o fechamento do gap, sim, de uma venda, por exemplo. Né, uma operação short, ou quem estava simplesmente acompanhando para aprendizado, fechou o gap, mas não dá sinal de fundo. Então ela deve escorregando aqui e talvez tenha até um bom espaço ainda para corrigir. Esse ativo, por exemplo, 10% abaixo do preço atual, ela passa a interessar, na minha opinião, se ocorrer. Ok? Fábio Weber, boa noite, Wagner. Sou com média de 111 mil pontos na venda do índice. Posição, no meu entender, é aceitável? Acho que sim. Que bom retornar seus comentários. Há mais de 4 anos acompanho o seu trabalho. Fico muito feliz. Eu acredito que sim. Paulo Kroll, boa noite. O último desafio ainda é válido ou foi abortado? Ainda é válido.
O médio, quando sobe, é só se estiver dentro do manejo de risco, né? Aí o Domênico ontem ele participou pra caramba aqui. O Domênico não é da minha equipe não, viu, pessoal? Ele tá participando aí pra... E seja bem-vindo. Tudo que for bom pra uma boa discussão. O cara quebrou perdendo 31 milhões também fazendo médio, vendendo dólar quanto ele subia. Só pra deixar claro, isso daí não fui eu não, tá? Foi um camarada aí, o Ibrahim, né? Então, aí quem operava com ele era incauto, pessoal. Era todo mundo inocente, né? Quem dava dinheiro na mão dele para operar era tudo inocente, tudo incauto, foram forçados. Eu nem conheço o cara, não é meu amigo não, tá? Mas era um monte de inocente, né? Dinheiro de uma vida, o pessoal trabalhou, aí deu dinheiro na mão do Vinícius Ibrahim e ele perdeu 31 milhões. Todo mundo incauto, aí agora ele é obrigado a devolver o dinheiro, né? O dinheiro que... Aí, por exemplo, o lucro, se ele ganhasse, o dinheiro seria... Ele ficava com todo o dinheiro também, é isso? Mas aí se o pessoal perde, ele é obrigado a devolver, é mais ou menos isso, né? Então o Ibrahim é um vilão, é isso, né? Era todo mundo inocente, incauto, tipo, ele era o lobo e o pessoal o chapeuzinho vermelho, é mais ou menos assim, né? Ah, entendi. Então ele forçou, ele pegou a senha do pessoal e operou na conta do pessoal. Ah não, o pessoal depositava na conta dele, aí perde, ele é vilão, né? O pessoal não sabia que tinha risco operar dólar, né? Ah, eu acho que é mais ou menos isso. Carlos Rodrigues, boa noite, mestre. Acompanho você desde janeiro. Esse ano não consegui entrar no seu grupo fechado, mas se Deus quiser, ano que vem eu entro, será muito bem-vindo. Vou falar da Duratex, sim. Então falta falar da Elbor, Duratex. E tem as respostas aqui. Eu não defendo, pessoal, nem sou amigo do camarada do Porsche Azul, do Vinícius Ibrahim. Agora, de verdade, quem, por exemplo, entra nessas e perde dinheiro... Vocês acham de verdade que é incauto, chapeuzinho vermelho, bonzinho e inocente? Fica a pergunta no ar. Né? Se vocês quiserem colocar nos comentários, coloca aí nos comentários. Não, eu acho que é incauto, sim, é inocente. Ou não, não é, o cara sabia dos riscos. Põe aí no comentário, vamos discutir aí no comentário. Bota aí, não, eu acho... Fala aí do caso do Ibrahim. Você acha que o pessoal era inocente? Por exemplo, você acha que o pessoal não sabia? Bota aí o que você acha, né? O pessoal era chapeuzinho vermelho ou era um lobo igual ele, só que aí na hora que o negócio der errado, vai lá e se veste chapeuzinho? Põe aí nos comentários o que você acha, eu não vou apagar não. Ok? Então, Elbor e Duratex. Aí tem o Fábio Vé, parabéns pela lucratividade, ele me acompanhou nesse futuro ontem, uau, maravilha. O pessoal que estava comprado, parabéns. Aí o Fábio comentou, aqui é mais um bate-papo entre a galera. Então vou falar de Duratex e de Elbor, daí a gente vai para os ativos aí que a gente estuda no dia a dia. Então vamos lá. Elbor, HBOR 3. A Elbor é uma das irmãzinhas mais bem-sucedidas da JHSF, né? O ativo tem um volume razoável. Fez um pivô de alta, ó, fundo, topo, fundo, quando rompeu aqui o 1064, vem fazendo topos e fundos ascendentes, mais altos que os anteriores. Bateu numa região de objetivo, que é o 12,35. Eu teria realizado o lucro, veja que bateu 1, 2, 3 vezes, deixou uma shooting star, e abaixo da mínima da Shooting Star 11,77 tende a corrigir. O que eu faria para trabalhar com stop inteligente? Nesse caso da Elbor. Colocaria o mesmo racional que eu tenho mostrado para outras ações. Colocaria um gráfico de 30 minutos, o stop está claríssimo aqui, ó. 11,82, colocaria 11,81. Bateu, estopou, boa sorte para quem fica. E aí Duratex. Acho que essa ação, o código era Dura3, mas muito tempo atrás, eu sei. E agora é DTEX3. Será que tá caindo porque falta insumo, falta material? Porque demanda tem, né? Eu falei sobre esse ativo na imersão, inclusive o que eu achei que ela faria, ela o fez. As minhas centenas de alunos são testemunhas. Isso daqui é um triângulo, ela perdeu a base. E eu comentei na época que ela tinha o objetivo mínimo a 17,22. E eu continuo achando isso. Que ela tem um objetivo mínimo de 17,22. Se ela chegar de fato aqui, quando ela chegar, eu vou começar a estudar a ação com carinho.
Então é um padrão forte, médias cruzaram para baixo. Então é isso que eu vejo na DTEX 3. Eu falei do Ibovespa, falar de BOVA11 agora. BOVA11 abaixo de 110,23 tem algum sinalzinho de fraqueza, mas teria que perder em fechamento a média de 5 e a LTA, que nós temos aqui. Aí nós temos... Eu falei do Ibov, falei do dólar. Eu acho que eu falei do dólar. O dólar está tentando montar um fundo. Aqui seria um Arami. Um ponto importante no curto prazo é o 5,057,500. Está exatamente ali agora, que é o fundo anterior. E se a gente observar o dólar, ele está descendo numa região aqui que foi fundo anterior, tentando buscar apoio para fazer um oco invertido. Se eu fosse fazer alguma coisa no dólar nesse momento, eu compraria. Estou tentando aqui montar um oco invertido. Ontem eu falei que eu não vou colocar onde está cada estudo para que o aluno assista e aprenda. Aí tem aluno que fala, pô, você poderia colocar o tempo. Não vou colocar, o aluno tem que assistir e aprender, né? Tem que ter o sentimento do aprendizado, do trabalho. É contra o que eu prego aqui. Por isso que eu não vou fazer. Então eu compraria porque tem o oco aqui. Eu falei dos juros, a gente tem o IFNC. Putz, o IFNC está com erro aqui no cartezinho também, eu vou passar para eles. Uma das máximas do que a gente prega é sempre ter uma segunda plataforma ou terceira. Por exemplo, o IFNC na semana está subindo mais forte, 2,40. Qual que é o ponto-chave aqui, ó? 11,377. Se perder, desce. É o que a gente vê no semanal, né? Deixando um sinalzinho aqui enforcado e tal. Pessoal, agora que eu vou fazer bancos, eu queria que vocês colocassem nos comentários aí no YouTube. Imagina que você fosse um gestor não, um trader, por exemplo, de um banco ou de uma corretora. Aí o teu gestor chega para você e fala, você tem que trabalhar com uma ação vendido. Você tem que escolher um ativo da bolsa para vender, que você acha que vai cair. Qual você venderia? Qual você trabalharia short, alugado para ganhar com a desvalorização? Põe aí nos comentários qual que você colocaria. Pode ser qualquer ativo, tá bom? Eu venderia tal ativo nesse momento, só para eu ter um sentimento do que a galera faria. O stop em Banco do Brasil está no intraday 37,82, é o ponto que está rompendo. Em Bradesco... nós temos aqui uma máxima da estrela cadente 26,72. Eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje, que é o 26,16. Aí nós temos Itube. Então, qual ativo que o investidor trabalharia short? Pode ser siderurgia, banco, qualquer ação. Ou de repente o aluno, não, eu estou vendido e já põe o ativo aí. Eu acho que o ponto-chave é esse aqui, 31,07. Colocaria o stop abaixo da mínima de hoje, que está um pouquinho abaixo disso. 30,81. A Itaúsa, nós temos aqui a LTA que foi respeitada. Colocaria stop abaixo da mínima de hoje no intraday, 1 centavo abaixo. Sambi 11, a mesma coisa, pegaria a mínima de hoje e colocaria stop. Por exemplo, 43,32, colocaria 43,31 ordem automática. No caso da Ambev, né? Por exemplo, Ambev seria uma... Por exemplo, se eu tivesse esse desafio, qual ativo você venderia short? De repente, para ganhar uns 5%, aí uma guerrilha, Ambev seria uma das minhas candidatas, que ela está deixando aqui um Arami. Seria uma das minhas opções se eu fosse fazer. É mais uma curiosidade, uma brincadeira entre nós aí. Por quê? Porque ela cumpriu plenamente uma figura simétrica, né? Será que B3, SA3 é candidata? Talvez, né? Mas ela cumpriu, por exemplo, a ideia dessa venda aqui, porque veio na LTA. Correto? Aí vamos falar de VVB11. Está abaixo dos 200,77. E ela tem um gap para fechar em 1,98. Tá que nem o dólar, né? Será que fecha o gap ou não?
É um candle, pô, tá abaixo desse patamar, então tem uma pressão vendedora ainda no que é a share do S&P. Aí tem Petro 4, eu já comentei, né? Eu acho que a Petro vai descer um pouco. E aí tem Vale 3. Minério nas alturas, qual que é a ideia do stop para Vale? Pode ser com base na mínima do dia anterior, só que a mínima do dia anterior tá 83,20. Pô, põe um gráfico de 30 minutos. Pra você não jogar dinheiro fora. Na minha visão. Ó, com base num gráfico de 30 minutos, teve a Shooting Star, já acionou stop, ó. 84,63 está abaixo, nesse caso eu venderia a mercado. Aí falamos dos bancos. Acho que a gente falou de tudo. Passar rapidinho aqui, a gente falou de Bovespa em dólares. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está tentando formar fundo. O VIX tem amplo espaço para subir, na minha opinião. Bem mais do que esses 23 dólares. O EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, o ponto-chave para mim é o 36,88. Por exemplo, está 36,86 agora, eu venderia se eu tivesse comprado. Aí nós temos o S&P, que tem uma ideia de topo sim, seja por causa desse engolfo, uma simetria em A com alvo aqui em 3,594, então tem espaço para descer. O Dow Jones também tem uma ideia de uma cunha, se ela for perdida, alvo mínimo a 28.902, e nós temos o índice de tecnologia Nasdaq, que tem um engolfo e está na base aqui, está bem numa LTA. Eu penso que vai perder, entendo que é uma figura simétrica com alvo em 11.760. Aí Reino Unido daqui a pouquinho fecha. Dá uma ideia que distribuição de preço, uma simetria em A, também um topo arredondado com alvo em 6.263. Bolsa da Alemanha parece realmente um movimento de distribuição. A gente tem aqui um doji lápide, máximas e mínimas mais baixas ontem e hoje. Aparentemente temos um topinho de desenvolvimento. A mesma coisa na Bolsa da França e no Eurostoxx 50. O Eurostoxx 50 realmente parece uma distribuição que vai trazer uma queda importante na semana que vem. A gente tem a Bolsa de Xangai, mais uma sessão de queda. O alvo dessa simetria é no mínimo a 3.291, acho que vai cumprir. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa Bolsa vezes 2, se fechasse assim, deixaria um padrão de fundo que é chamado ave migratória. E aí temos o petróleo, negociado em Londres. Eu colocaria stop abaixo desse topo anterior, que é o 49,84, uns 2 centavinhos abaixo no intraday. A mesma coisa eu faria no caso aqui em Nova York, mas aí o ponto seria 46,80. Temos o Bitcoin em correção, deve continuar caindo. Eu vejo o alvo mínimo no fundo do dia 26 de novembro, a região de 17 mil dólares. E para a gente finalizar, pessoal, vamos falar do mini índice, né? O mini índice está abaixo do 114,575. Talvez feche a semana no 0 a 0. No dia 4 fechou a 103,525. Talvez feche por aí, um pouquinho acima, mas eu acho que fecha abaixo desse preço atual. Impressão que dá até pelos comentários da galera é que o mini índice subiu 10% na semana, né? Então, talvez seja uma distribuição com alvo no 108,830. É dessa forma que eu enxergo para os próximos dias. E eu queria fazer um pedido para vocês. Eu sei que a gente tem um bom número de visualizações aí no programa. Escreve na área de comentários aqui do YouTube. Escreve a sua cidade. Fala, professor, escreve só o nome da cidade, para a gente ter uma ideia aqui no YouTube. Eu tenho muitos alunos espalhados aí pelo Brasil, inclusive em Portugal, Angola, Moçambique. Vem aqui nos comentários, pessoal, escreve a cidade. Só o nome da cidade. São Paulo, Salvador, Olinda, Goiânia. Fala, pô, sou de Angola, sou de Portugal, tô aqui em Lisboa, ou tô fora do Brasil, tô em Barcelona, tô em São Bernardo do Campo. Escreve a cidade pra gente saber. Eu faço esse pedido aí pra vocês.
Nós temos aqui o 30 minutos. A ideia é que nós temos uma simetria aqui com alvo aqui embaixo, no 112,625, é isso que parece. Tem um topo duplo, né? O eixo desse topo duplo é o 114,650. Acho que não cabe nem manter um 114,390 aqui marcado. Então aqui é um topo duplo bem típico, né? Deixa eu dar o Ctrl aqui, ver se ele copia. E o eixo aqui. Será que é um mastro bandeira com uma barra oculta aqui no gap? Talvez, né? Se começar a descer, perdeu 114 mil pontos, que é um ponto psicológico, e depois os 113,915, sim, daí mira realmente aqui embaixo. Né? Daria para traçar uma LTA, que de repente pode ser, se ela for perdida, ela desanima quem está insistindo na ponta compradora, é possível também. A perda da LTA trazer um pouco mais de pressão para a venda. Daí para a gente finalizar de fato, vamos ver aqui o livro de ofertas. Do INZ20, como é que está a pressão. Vamos ver se abre aqui para mim. Hoje ela está mais equilibrada, está 50 a 49, agora está no 0 a 0, um pouquinho mais na venda. Hoje tem equilíbrio. Se, por exemplo, a gente pegar um dia que se tiver 60% de pressão na venda, o mercado cede rápido. Ok, pessoal? Então é isso aí. Saúde e paz a todos. Não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E eu peço para vocês de novo, se você tivesse que trabalhar em alguma ação short, vendido, coloca na área de comentários, por gentileza, e coloque só a cidade da onde você assiste, qual a sua cidade natal, você é importante para nós e a gente quer saber isso. Saúde e paz a todos, até mais tarde no Radar, valeu!